Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos de volta com o nosso programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Acompanhe agora os principais destaques do programa de hoje. O desempenho da cooperativa Aurora Alimentos 7 meses depois do início da pandemia. No quadro Momento Sustentável, saiba o que acontece no início do plantio das lavouras. Lançado o novo cultivar de aveia, graças à parceria entre a Epagre e a Cravil, cooperativa de Rio do Sul, Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina. Conheça o exemplo de um produtor que recebeu o selo Arte, certificação de produtos animais. Elas precisam, o primeiro passo é precisam ter o serviço de inspeção implantado. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. A crise gerada pela pandemia do novo coronavírus tem afetado a economia de diversas maneiras. Alguns setores foram bastante prejudicados, enquanto outros tiveram crescimento. Para falar sobre o desempenho de uma das mais importantes cooperativas do ramo agropecuário, Raimundo Martins, coordenador do programa de TV Estado de Excelência, ouviu o vice-presidente da cooperativa Aurora Alimentos, Neivor Canton. Veja a segunda parte da entrevista. A Aurora também congrega cerca de 75 mil pequenos produtores rurais. E para esse contingente, que medidas foram implementadas? Nós temos a campo mais de 500 técnicos no sistema Aurora que assistem os produtores, que orientam os produtores, que os treinam, que levam tecnologias, ensinamentos, programas de qualidade, e tudo isso foi preciso ser revisto. Não foi mais da mesma maneira que se fazia anteriormente, que esses programas tiveram continuidade. Porém, não foram extintos. Nós nos adequamos através de tecnologias. É importante que se diga que o produtor rural hoje, ele já maneja ferramentas de informática, né? E aprendemos com ele naturalmente, colocando em vídeos, em telas e conversando com as famílias. Olha, eu acho que nós vamos sair dessa pandemia muito melhores do que entramos, na verdade, né? E o produtor rural hoje, na verdade, ele é um empreendedor, ele é um empresário. Eu sempre costumo dizer que é mais difícil você ser um produtor rural do que ser um pequeno empreendedor urbano, porque é complexa a gestão de uma atividade rural. E ele está fazendo isso hoje quase que com o pé nas costas, né? E fruto, inclusive, de um mercado que tem sido favorável nesse período, eu diria que foi possível, sim, sem perda de qualidade e de volumes, manter nosso produtor rural plenamente integrado ao sistema produtivo. E que avaliação você faz da atuação do poder público nas três esferas, federal, municipal e estadual, durante esse processo da pandemia? Raimundo, o poder público, de maneira genérica, e falo das três esferas de governo, ele também está ainda passando por um processo de aprendizado. Se percebeu o início de pandemia de uma forma muito encabulada, onde as discussões não eram produtivas. Basta lembrar que o assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal para saber a quem competiam as providências relacionadas à pandemia, e tudo isso foi uma perda de tempo para que nós pudéssemos aprender. E esse aprendizado ainda não cessou, ele continua. Nós estamos ainda todo dia tendo novas lições. E eu creio que no andar da carruagem as abóboras se ajeitaram aí na carreta, né? E hoje nós já temos assim mais clareza de quem são as competências para nós estarmos, inclusive, a sociedade estar se dirigindo no lugar certo para resolver as questões. Então, é difícil a gente aqui fazer uma avaliação muito positiva disso, mas considerando que foi um aprendizado e pandemia, ninguém sabia como conviver com ela, até acredito que aqui no país a gente hoje vive um clima um pouquinho mais de compreensão, sabendo, de fato, a quem pertencem determinadas atitudes. E foi importante também, na nossa maneira de ler a realidade, de que a saúde dos brasileiros nunca mereceu tamanha atenção.
Hoje nós vemos estabelecimentos hospitalares de saúde muito bem aquinhoados com verbas públicas, que não tem faltado, esse é o depoimento dos próprios estabelecimentos, dos seus dirigentes, e eu creio que a saúde brasileira também, mesmo com perdas de milhares de brasileiros, de vidas preciosas, vai sair fortalecido desse momento de pandemia. E diante da possibilidade de uma nova onda, como está acontecendo agora em Israel e em alguns países da Europa, o que fazer, Nivor? Nós assistimos que o Brasil, um tamanho continental que tem, as fases do Covid, da pandemia, mudam de região para região em tempos diferentes. E onde nós atuamos com nossas empresas, nossas unidades industriais, já estamos assistindo isso. Teve momentos de pico que caíram e que estão sendo retomados, ou que já foram retomados. Mas o importante é que nós já sabemos que as medidas preventivas que se vinha tomando, elas são de fato positivas. Então esse aprendizado é para o nosso agricultor, é para o nosso empregado, é para todos nós, é para a sociedade. E nós acreditamos de fato que o Brasil está diante de um momento em que ele se consagra como não mais uma promessa, mas se consolida como um grande player de produção de alimentos para o mundo. Quando chega a primavera, logo nos lembramos da beleza das flores. Mas a estação também marca a chegada da chuva e o início do plantio no Planalto Central. Para isso, é necessário um processo de preparação do solo que o professor Marcelo Marinho contou para o programa Tribuna Rural, no quadro Momento Sustentável. Vamos acompanhar. Olá a todos, eu sou o professor Marcelo Marinho e estamos aqui no quadro Momento Sustentável para falar um pouquinho sobre essa época tão importante para o meio rural, que é a chegada da primavera, ou seja, a chegada das chuvas aqui na nossa região. E é exatamente nesse período em que nós temos o início do preparo de solo, os procedimentos que os produtores começam a fazer para a chegada do plantio e assim começar as suas produções agrícolas. É importante falar a todos que nesse período, nesse momento, começa a agitação na área rural. Começam os engenheiros agrônomos, os engenheiros agrícolas, os técnicos, os zootecnistas começam a trabalhar na formação das pastagens, nas formações das áreas de grandes culturas, nas formações das áreas de horticultura. É um período do ano em que começam os procedimentos no meio rural. Procedimentos como roçagem de área, aração, gradagem, subsolagem, procedimentos de plantio, tão importantes para o meio rural. A maioria das espécies que são cultivadas agora terão sua colheita no início do ano que vem, mais ou menos meses de abril, março, mais ou menos por aí. E assim nós temos a chamada safra. Aqui mesmo, na fazenda da UPES, na fazenda Lagoa Bonita, nós estamos preparando toda a nossa área. Então temos uma área de horticultura que foi preparada, onde foi feito o quê? Foi feita a utilização de encanterador, outras máquinas foram utilizadas, foi feita toda a aração da terra, foi feita a gradagem da terra, depois entrou com o encanterador para a gente fazer os canteiros, que vai ser exatamente o substrato que vai funcionar como base das mudas hortícolas, que vão entrar para fazer toda a nossa horticultura. E aqui também vamos trabalhar com as duas principais culturas da nossa região do Cerrado, que é o milho e a soja. São os dois grãos mais importantes e mais cultivados hoje no centro-oeste brasileiro. Então hoje aqui a gente vai falar um pouquinho aqui da importância da irrigação. Nesse processo de chuva, o que a irrigação tem aí como parte principal, fundamental aí dentro? Se dentro desse processo de chuva ocorrer um veranico, o que é o veranico? É aquele período dentro da época das chuvas onde não ocorre chuva realmente. Então a irrigação tem um papel fundamental em poder muitas vezes salvar a cultura neste período onde não ocorreu chuvas ou má regularidade das chuvas. Então o processo de irrigação ela vem também para regularização e muitas vezes aí como segurança para o produtor que investe nesse sistema. Nesse momento sustentável, vocês entenderam que com a chegada da chuva nós temos a chegada dos procedimentos de plantio aqui na região do Centro-Oeste e entenderam também a importância da irrigação para esses processos produtivos, para essas cadeias produtivas. Isso tudo tem tudo a ver com sustentabilidade,
Vocês lembram que desenvolvimento sustentável é aquele que visa suprir as necessidades das gerações atuais sem comprometer as futuras. E a produção de alimentos é esse suprimento de necessidades. Agora confira os assuntos que teremos no próximo bloco. Lançado o novo cultivar de aveia graças à parceria entre a Epagri e a Cravil de Rio do Sul. Conheça o exemplo de um produtor que recebeu o selo Arte, certificação de produtos animais. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. Fecoagro, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. A lida no campo não é como a lida na cidade. O barulho do despertador é diferente, a tradição, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob e pronto. Sicoob, o parceiro do produtor rural. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da Epagri ou da cooperativa e retire sua autorização. Fecoagro e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. O futuro do cooperativismo está em sentir, em se colocar no lugar do outro para juntos lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos ideais. E assim, compartilhando boas ideias, podemos transformar o mundo em cooperativa. A Epagri, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, lançou em parceria com a Cravil, Cooperativa Regional Agropecuária do Vale do Itajaí, uma nova cultivar de azevém, denominada de SCS 316 CR Alto Vale. O lançamento simbólico aconteceu no mês de setembro, na cidade de Rio do Sul, e foi registrado pela equipe do programa de TV SC Agricultura. Vamos acompanhar então a primeira parte.
O SCS 316CR Alto Vale é o novo cultivar de azevém anual registrado pela EPAGRE em parceria com a Cravil. No mês de setembro, aconteceu em Presidente Getúlio o lançamento simbólico deste azevém. Devido à pandemia do novo coronavírus, apenas lideranças e representantes da EPAGRE e da cooperativa estiveram presentes. O evento ocorreu na propriedade do agricultor Osnir Berkenbrock. Uma nova opção, para os agricultores do estado como um todo, mas principalmente aqui da região do Alto Vale, que é o local que originou todo esse estudo. Porque esse azevém que nós estamos lançando nesse momento, ele já é de anos que já está adaptado nessa região, ele já tem resultados positivos em algumas propriedades, e então a EPAGRE, junto com a Cravil, realizou os estudos necessários para fazer o registro desse material junto ao Ministério da Agricultura. A EPAGRE tem no seu DNA a necessidade de trabalhar em parceria, porque nós sabemos que tecnologia, que desenvolvimento, que conhecimento se faz com pessoas. Para a Cravil trabalhar com a semente tinha que ser registrada, E nós entendemos que a pesquisa era fundamental para realmente identificar se aquela cultivar podia dar certo ou não, não somente aqui no Vale do Itajaí, mas em outras regiões do estado. E por isso, então, a EPAGRE contribuiu muito com isso, porque fez diversas estações no estado de observação, e nós, durante esses 3 anos, então, conseguimos ter o resultado, aprovado também pelos pesquisadores, da EPAGRE. E isso é fundamental para você levar alguma coisa para o agricultor, você tem que ter a segurança da pesquisa. Esse material teve um longo processo de evolução na região do Alto Vale do Itajaí, em que populações foram coletadas e desenvolvidas na propriedade de lontras. Nessa propriedade, esse material teve um manejo diferenciado. Um manejo intenso de pastejo fez com que esse tipo de azevém alongasse o ciclo, ou seja, ele dá um pastejo até o final da primavera, completando todo um ciclo de pastejo. Além disso, um manejo intenso da pastagem favoreceu um rápido rebrote desse material após cada pastejo. É um material que responde muito bem à adubação, ele responde muito bem aos insumos aplicados, trazendo um maior retorno para o produtor. Então ele possui um alto teor de proteína e uma alta digestibilidade. Dentro da proposta para a produção de leite à base de pasto, que a EPAGRE apoia, o azevém se torna uma espécie muito importante. Na maioria das propriedades, ele é introduzido na sobressemeadura para consórcio com pastagens perenes de verão ou ainda é implantado como cultura única. E o nosso último cultivar da EPAGRE, que ainda era da Impasc, o Impasc 304, ele era de 89, então um material bastante antigo, e já se teve muita evolução nessa cultura ao longo de todos esses anos que se passaram. Então é muito importante essa retomada para trazer materiais novos, materiais trabalhados, buscado dentro da seleção do melhoramento, materiais com características importantes para hoje, com novos desafios sanitários que se tem de doenças, buscando materiais mais resistentes à questão de estresse, de condições adversas, clima, então de seca, de geada, então, que é o caso desse material. E o nosso programa de hoje termina falando de uma reivindicação antiga dos produtores de Santa Catarina, principalmente aqueles que produzem alimentos artesanais. Agora, através de projeto de lei, eles podem requerer um selo padrão para esses derivados, desde que obedeçam aos protocolos oficiais. Vamos saber como isso acontece na reportagem do programa Cooperativismo em Notícia.
Com mais de 130 animais, especialmente fêmeas, a fazenda do seu Wilson pode se orgulhar dos padrões de excelência. Sanidade aqui é regra básica. E isso tem uma explicação. Afinal, todo o leite coletado das búfalas se transforma em processados nessa pequena agroindústria instalada na propriedade. Graças aos certificados de inspeção municipal e estadual, o seu Wilson garante a qualidade dos produtos que vende. São 18 marcas, do queijo aos derivados, produzidos por aqui. Um mais saboroso que o outro. Mas o seu Wilson quer mais. Ele quer adequar a propriedade para receber o selo Arte, instituído pela SIDASC, com o intuito de melhorar as vendas. O interessante dessa norma, definida através de lei estadual, é que ela autoriza a comercialização de produtos de origem animal em todo o território brasileiro, desde que possuam o selo Arte. E isso vai garantir ao produtor catarinense, principalmente, ganho de escala. Quando surgiu essa ideia do selo, achei interessantíssimo porque vai nos possibilitar comercializar em outros mercados, em outros estados. Até porque é um produto de valor agregado. Geralmente ele tem um valor um pouco maior, enfim, ele precisa de mercados maiores, né? Perfeitamente. É um produto que ele precisa ser conhecido e é de um poder aquisitivo assim maior. E aqui no estado a gente está achando uma certa dificuldade, né, para ampliar a produção e a venda para poder viabilizá-lo, né? Como a lei é nova, para obter o selo, as pequenas e médias agroindústrias de processados artesanais vão passar por alguns processos, como explica a médica veterinária da SIDASC, Lúcia Correia. Primeiramente, se o produto é caracterizado como artesanal. E esse produto ele atende aos requisitos que constam na portaria SAR 20, que foi publicada recentemente. Além de que o estabelecimento ele deve atender às boas práticas de fabricação e às boas práticas agropecuárias. Todo o passo a passo para o interessado, para o produtor, para o estabelecimento requerer o selo Arte, ele consta no site da SIDASC. Mas é bom reforçar que antes do produtor solicitar o selo Arte, ele deve verificar se o estabelecimento atende aos requisitos que constam no checklist que está no site. Mas não basta fazer a inscrição no site, né? Tem todo um processo, a própria SIDASC vai fazer a fiscalização, vai habilitar, fazer as readequações necessárias. Quando a SIDASC receber o requerimento, a SIDASC vai fazer uma avaliação in loco, uma fiscalização e ver se esse estabelecimento atende aos requisitos. Se não atender, precisa se readequar. Sim, o estabelecimento deve se readequar e novamente fazer a solicitação. O gestor estadual de Defesa Sanitária Animal, Jader Nunes, que acompanhou a vistoria, nos disse que o selo Arte é uma reivindicação antiga do setor e que vai gerar muitos benefícios aos produtores do estado. Porque a ideia é que todos estejam comprometidos com a produção saudável de alimentos. O que esse selo vai significar, na sua opinião? Ele vai significar um aumento de renda para os pequenos e médios produtores e também vai possibilitar para o consumidor na prateleira, no mercado, na feira, né, a possibilidade de comprar produtos com diferentes gostos, sabores, respeitando as questões tradicionais, culturais. A gente sabe que tem muita indústria com inspeção estadual, né? Todas elas podem se habilitar? Não são todas as agroindústrias que podem se habilitar, são as agroindústrias que atendem os requisitos necessários. Elas precisam, o primeiro passo precisam ter o serviço de inspeção implantado, seja ele serviço de inspeção estadual ou serviço de inspeção municipal ou até mesmo serviço de inspeção federal. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é verificar se atende aos requisitos para a concessão do selo. E todos de origem animal? Sim, o selo Arte nesse momento, né, é somente para produtos de origem animal. É bom lembrar que mesmo possuindo os registros de inspeção, isso não basta para que a agroindústria receba o certificado. O interessante é que seja feita uma busca via site da SIDASC para que as dúvidas sejam sanadas, como explica o médico veterinário Henrique Sávio. A gente primeiro analisa a parte documental, ver se todos os requisitos estão ali, tá? Depois a gente faz uma outra fiscalização na empresa, dentro da indústria, tá? Para verificar se os processos que foram aprovados pela SIDASC
os processos dos produtos estão sendo feitos à risca, como se pede ali, tá? E tudo isso aí a gente verifica. Se há solicitação de novos produtos, tal, a gente vem aqui avaliar se há condição ou não. Com relação ao selo arte, o esclarecimento que eu faço assim, ó, ele não é concedido para empresa, para indústria, tá? Ele é concedido para produtos que ela produz. E a gente tem um checklist específico para ver se esse produto ele está enquadrado dentro desse checklist para que ele possa ter aprovação do selo arte. Para estar apto a produzir, as agroindústrias devem criar uma fabricação individualizada e genuína, mantendo as características regionais. Além disso, as matérias-primas de origem animal devem ser produzidas na propriedade onde se localiza a unidade de processamento. Feito isso, seu caminho do sucesso já vai estar pavimentado. Olá, meu nome é Clisman, eu sou de Jacinto Machado. Eu trabalho na minha propriedade com os meus pais e meu irmão, na cultura de arroz irrigado. Eu sou formado em Ciências Contábeis, tenho uma graduação, mas continuo trabalhando aqui na propriedade. Eu resolvi fazer essa faculdade para a questão de administração da propriedade. Eu sou associado à Cooperja e acredito que o jovem deve permanecer no campo pela importância que a agricultura tem na produção de alimentos para a população. Eu tenho orgulho de ser agricultor, é aqui que eu me realizo como pessoa e eu tenho satisfação em saber que o nosso alimento, o alimento que os agricultores produzem, chega na mesa de tantas famílias. E com esse bom exemplo do produtor Wilson Santa Catarina, conquistando o selo arte, vamos encerrando o nosso programa de hoje. Obrigado pela sua audiência, saúde para você e até o nosso próximo encontro.